Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa semana 4, né? A nossa semana 4, a semana 5 e a semana 6, elas vão tratar de um mesmo assunto, tá? Então, são vertentes diferentes de um mesmo assunto, que é o conceito de propagação do calor. Como que o calor se propaga, né? Como que o calor, ele passa de um corpo para o outro, que a gente já viu que o conceito de calor é esse, né? Passar de um corpo para o outro através de uma diferença de temperatura. Então, a gente vai ver como que esse calor passa de um corpo para o outro, tá certo? Na semana 4, o nosso objetivo de estudo é a condução térmica. Mas existem 3 formas do calor ser transmitido de um corpo para o outro, tá certo? É a condução térmica, que é o primeiro que a gente vai ver, a convecção térmica e a irradiação térmica. Esses são os 3 processos de transmissão do calor, ok? A condução térmica, gente, é basicamente a quantidade de calor que vai sendo passada, vai sendo transmitida de partícula para partícula. Então, por exemplo, essa chama aqui, ó, tá aquecendo essa primeira parte aqui. Então, essa primeira partícula aqui transfere calor para a segunda, que transfere calor para a terceira, e vai transferindo calor até chegar aqui no final. E até que todo o corpo esteja na mesma temperatura. Todas as partículas estejam na mesma temperatura, tá? Então, essa transmissão do calor de partícula para partícula acontece através das colisões dessas partículas, né? Quando a gente vai aquecendo ali o corpo, essas partículas vão ficando mais agitadas em função da temperatura maior. Então, elas vão se colidindo e vai acontecendo essa transferência de calor, tá? Basicamente, gente, essa transferência de calor acontece nos meios sólidos, tá? Então, por exemplo, essa frigideira aqui no fogão, ó, a chama do fogão tá fazendo com que essa frigideira seja aquecida e os alimentos em contato com a frigideira estão sendo aquecidos por condução térmica. Por quê? Para a condução térmica acontecer, tem que ter o contato, tá? Tem que prestar bastante atenção nisso. Para a condução térmica acontecer, tem que ter o contato entre o corpo que está recebendo calor e o corpo que está transferindo calor. Então, você deixa uma colher dentro da panela que está no fogo. A colher vai ser aquecida por condução térmica, tá bom? Então, presta atenção nisso. E a condução térmica ocorre basicamente em meios sólidos, tá? Cada material, gente, possui um coeficiente que determina se aquele material ele conduz bem o calor ou não. A gente sabe, por exemplo, do nosso dia a dia, né, que metais conduzem muito bem o calor, né? Então, se a gente coloca lá, igual eu falei, a colher de alumínio na panela, ela vai esquentar, né? Por que ela vai esquentar? Porque ela é um metal, ela esquenta rápido, certo? Então, quer dizer que o metal ele é um bom condutor de calor. Para ser um bom condutor de calor, gente, esse coeficiente, que é o K, ele é alto, tá? Em contrapartida, um bom isolante de calor, ele vai ter um K baixo, né? Um isolante de calor é aquele que não aquece muito rapidamente. Ele pode até aquecer, mas ele demora, né? Olha o caso da água que a gente estava falando anteriormente. A água ela aquece, mas ela demora a aquecer. Então, ela é considerado um isolante de calor, né? O ar é considerado um isolante de calor. Então, por exemplo, uma blusa de lã. Uma blusa de lã não é a lã que esquenta. Ali nas estruturas da blusa de lã tem alguns buraquinhos, né? Entre a fibra do material, tem alguns orifícios, e aqueles orifícios são preenchidos por ar. Como o ar ele é um bom isolante de calor, ele não vai deixar com que seu corpo mande calor para o ambiente. E aí uma roupa de lã é muito eficiente nesse processo de impedir o que a gente chama de frio, tá? Entre aspas, que é a passagem de calor do nosso corpo para o meio, tá bom? Então, a gente tem o gelo também, ó, ele é considerado um bom isolante, tá? Então, por exemplo, é aqueles iglus, né, que são casas de gelo. São casas, né, que são lá nos polos, são casas que são isolantes de calor. Então, a pessoa ali dentro, ela não vai sentir o efeito
do ambiente lá fora, que geralmente é uma temperatura muito baixa, né? Então, apesar de ser feito de gelo, aquele glue, ele consegue isolar o corpo que está lá dentro das trocas de calor, tá bom? Em contrapartida, os metais são bons condutores de calor, ok, gente? E aí, a gente vai para um conceito que é o conceito de sensação térmica. Esse conceito aqui é muito importante. Vamos supor que a gente está aqui nesse ambiente e a gente tem a maçaneta, né, da porta, que é feita geralmente de algum metal, e a porta que é feita de madeira. Então, vamos comparar aqui, ó. Né, os metais estão para cá, a madeira estaria aqui para cima, tá? E aí, o que acontece? Quando você coloca a mão na madeira, você sente uma determinada temperatura, ok? Se você colocar a mão na maçaneta, você vai sentir uma temperatura menor. Aí a pergunta é, será que a maçaneta realmente está numa temperatura mais baixa do que a porta? Né? Essa é a pergunta que a gente faz. A resposta é não, porque eles estão no mesmo ambiente. Não tem como a maçaneta estar numa temperatura e a porta de madeira está em outra temperatura. Então, na verdade, eles estão na mesma temperatura. A sensação que nós temos ao tocar os materiais é que é diferente. Os materiais que são bons condutores de calor, eles captam o calor da nossa mão, fazendo com que a gente perceba o material mais frio, tá? Que a gente perceba o material numa temperatura mais baixa. Agora, os materiais que não são bons condutores de calor não vão fazer isso, ok? Então, a nossa sensação, ela nos engana muitas vezes. Existem vários materiais que, se você colocar a mão, você vai sentir uma temperatura menor, né? Mas, realmente, aquela temperatura pode não ser menor, tá? Basta que a gente tenha uma sensação para isso acontecer, né? Por exemplo, você pisa num chão normal, com piso normal, ou pisa num chão que tem laminado de madeira, né? Você vai sentir que no laminado de madeira a temperatura é uma, no chão de piso normal ela é outra. No chão de piso normal, de cerâmica, a temperatura, a gente tem a sensação que a temperatura é mais baixa, né? Então, essa sensação térmica que a gente tem é pelo fato do corpo ser bom condutor de calor. Quanto melhor condutor de calor ele for, mais calor ele vai retirar da nossa mão. E menor vai ser a temperatura que a gente vai sentir ali, ok? Então, a gente não pode confiar nas nossas mãos para medir a temperatura de alguma coisa, né? Ah, a pessoa está com febre, vou ver se a pessoa está com febre, vou colocar a mão na testa dela. Não é uma medida confiável, né? Porque as nossas mãos, elas podem perceber temperaturas diferentes, ok, gente? E aí, a gente vai para os exercícios do PET, que estão aí na página 122, tá bom? Só tem 2 exercícios, vocês vão fazer o número 1 e eu fiz o número 2 para vocês. O número 2 é o seguinte: em viagens curtas, quando o dia está muito quente, Miguel sempre leva uma bolsa térmica contendo uma pequena caixa de isopor com gelo e uma garrafa de alumínio contendo água. Esta é uma boa ideia para ter água gelada a qualquer momento da viagem? Classifique os materiais como isolante e condutor térmico e explique qual material recebe e qual perde calor nesse sistema. Considere desprezível a quantidade de calor que a caixa de isopor troca com o meio externo, ou seja, a caixa de isopor, ela isola esse sistema das trocas, né? Para que serve a caixa de isopor? O isopor, ele é um bom isolante térmico. Então, ele não deixa o calor que está ali dentro passar para o ambiente. Então, por isso a gente utiliza o isopor para colocar bebidas, coloca gelo, né? Para gelar aquelas bebidas. Então, essa ideia aqui do Miguel é uma boa ideia? Sim, é o que a gente faz, geralmente, né? Ah, vou colocar um monte de latinha de refrigerante, cerveja dentro da caixa de isopor. Essas latinhas são de alumínio. Então, é o que a gente faz no nosso processo, né? Por que essas latinhas são de alumínio? Porque o alumínio, como ele é um bom condutor de calor, quando eu coloco o gelo lá junto com o alumínio, automaticamente o gelo começa a retirar calor do alumínio do líquido que está lá dentro. Então, é mais fácil para gelar, tá? Uma latinha, um líquido, vamos colocar assim, um refrigerante de lata de alumínio, ele gela mais rápido do que um refrigerante numa garrafa de vidro, tá? Então, por quê? Porque a troca de calor vai ser maior. Aí, o que está dizendo aqui? Ó? Vamos ver qual que foi a resposta. Ó. É uma boa ideia
para ter água gelada a qualquer momento da viagem, pois o alumínio é um bom condutor térmico. Assim, o calor irá fluir da água para o gelo. Então, ele sai da água, eu quero gelar a água. Se eu quero resfriar a água, gelar a água, eu preciso retirar calor dessa água. Então, esse calor vai sair da água e passar para o gelo, tá certo? E esse gelo está dentro da caixa de isopor, e o isopor ele vai ser o quê? Um isolante, tá? Como a água perde calor, teremos uma redução na temperatura dela. E o isopor, como ele é um bom isolante, ele reduz as trocas de calor com o meio. Então, aqui foram classificados os materiais. Ó. O alumínio ele é um bom condutor, o isopor ele é um isolante. A água perde calor para ficar numa temperatura mais baixa, né? Enquanto quem que ganha calor? O gelo. O gelo ele vai começar a ganhar calor e vai começar a fazer o quê? Derreter. Tanto que depois, se a gente olhar essa caixa de isopor, vai ter mais água do que gelo, né? Vai ter uma mistura ali de água com gelo, porque o gelo ele vai ganhando calor dos corpos que vão sendo colocados ali. É a mesma coisa que acontece no nosso dia a dia, né? Vai para a praia, enche a caixa de isopor com refrigerante em lata, cerveja em lata. A gente tem só gelo ali no primeiro momento. Passado o dia, passado o tempo, você vai ver que esse gelo começa a virar água. Por quê? Porque o calor está saindo das latas ali, a fim de fazer com que elas fiquem numa temperatura mais baixa, vai passando para o gelo. E o gelo, ao ganhar calor, ele se transforma em água. Ele faz o processo de fusão. Ok, gente? Então, esse foi o processo da condução térmica, tá bom? Vocês vão fazer o exercício 1, que também é teórico, é bem tranquilo. E aí, nas 2 próximas semanas, nós vamos ver os outros 2 processos, ok? Então, é bem importante esse processo de condução térmica, gente. Lembrando que ele acontece, na maioria das vezes, nos corpos sólidos, tá? E precisa de ter o contato entre os corpos para esse processo acontecer. Ok, gente? Então, se tiver alguma dúvida, é só me procurar e a gente vai esclarecendo essas dúvidas em relação a esse processo, ok? Então, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima semana.